Muita gente pensa que os Estados Unidos começaram a guerra do Vietnã sozinhos. Mas na verdade, não foi assim que a história aconteceu não. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o porquê a França é tão culpada pela guerra do Vietnã quanto os Estados Unidos. O Vietnã havia sido uma colônia da França por mais de 60 anos. Mas durante a Segunda Guerra foi invadido pelo Japão. E como você bem sabe, o Japão perdeu a guerra. Então, em 2 de setembro de 1945, no final da Segunda Guerra, o Vietnã declara a independência da França. A realidade dos vietnamitas era uma realidade miserável, era precário, os camponeses viviam subjugados pelos seus colonizadores franceses, pagavam altos inúmeros de impostos, ou seja, nessa época o discurso do revolucionário Ho Chi Minh, de vou dar terras a vocês, vamos nos unir, serviu como uma luva para unir todo o campesinato na luta por independência e autonomia do país. Ok, beleza. Já em 1947, sob a doutrina Truman, os Estados Unidos passaram a financiar militarmente e economicamente qualquer país que quisesse lutar contra o comunismo. E isso fez diversas discussões e guerras pelo mundo se espalharem, especialmente na América Latina e Ásia. Até 1949, a China comunista de Mao Tse-tung estava neutra, ou seja, era uma guerra entre franceses contra vietnamitas. Mas com o passar do tempo, eles passaram a treinar e a financiar grupos de guerrilheiros conhecidos como Viet Minhs pró-independência a lutarem nesta guerra contra os franceses. Beleza, tudo isso até que Haiphong, mais de 6 mil civis foram mortos por 3 cruzadores franceses e diversos aviões bombardeiros que destruíram completamente a cidade. Isso era nada mais nada menos do que um aviso. A França não estava disposta a perder a colônia da Indochina, já que eles lucravam bastante. Então eles disseram, vamos atacar o porto de Haiphong. E foi isso que eles fizeram. Beleza, até esse ponto da guerra, o que aconteceu foi que a França passou a enviar soldados franceses para lutar nessa guerra contra o comunismo na Ásia. E o que aconteceu era que eles sofriam diversos ataques dos vietnamitas que atacavam eles à noite quando eles estavam dormindo. De uma semana para outra, mais de 100 franceses eram mortos. E a maré da guerra começou a virar até que a França resolveu lançar um contra-ataque grande contra os vietnamitas. E este ataque aconteceria nada mais nada menos do que no vale de Dien Bien Phu. O que aconteceu? Franceses, acreditando que vietnamitas não seriam capazes de transportar canhões para o outro lado do penhasco, era uma encruzilhada. Os franceses estavam aqui no meio e os vietnamitas estavam aqui por cima. Mais de 10 mil soldados franceses estavam lá e eles perderam mais de 1.000 soldados na hora com o ataque, porque os vietnamitas, surpreendentemente com a ajuda dos camponeses, eles acabaram transportando canhões, todos eles lá para cima da montanha, peça por peça, e montaram eles. E o ataque começou. E mano, foi um massacre, cara. A França foi humilhada nesse ataque. E aí praticamente ela teve que sair da guerra. Teve que sair da guerra. E os efeitos disso foram que o governo do Vietnã se dividiu em dois, norte e sul. E até estourar uma guerra entre eles durante a eleição, o Tio Sam entraria nessa guerra. E o pior começaria em 1967. Gostou? Deixa o like, comente, compartilha. E siga o meu canal para mais vídeos assim como este. Beleza, valeu, um beijo. Tamo junto.